A gente está muito feliz e é um momento muito especial, muito alegre, porque aí nós chamamos uma pessoa que é a gentileza em pessoa. É uma graça quando a gente faz o convite, minha querida Marilva, mas é um prazer estar com o Cinesp. Isso aí é alimento para a alma, não é, gente? É muito afeto, muito carinho, e é assim que a gente se comunica de coração. Licenciado em Filosofia e doutor em Educação, vem contribuído muito com as reflexões sobre uma educação de qualidade. Nós chamamos agora o professor César Nunes, que também é nosso amigaço, parceiro e sempre presente. Por favor, professor. Bom dia a todas, bom dia a todos. Quero agradecer muito a Marilva pelas palavras generosas, saudar a Benê, saudar a toda a diretoria do Cinesp, professor João, com os quais tenho, nesses últimos anos, uma relação, além de política, de amizade, de respeito, de admiração. Eu saí hoje de manhã de Campinas às 8 horas, porque eu tenho medo do trânsito de São Paulo, sou muito interiorano, e conseguia chegar aqui no último horário, porque está muito difícil entrar ali, as marginais, eu passei um suadouro para poder chegar até aqui. Mas a minha vontade é muito grande de contribuir com a reflexão de todos. Quero lembrar que essa é a terceira vez que eu estou junto ao Cinesp, e a primeira vez eu me encantei e me assustei, porque foi feita uma transcrição da minha palestra, que até hoje tem me rendido muitos retornos e demandas pelo que a revista fez e pelo que eu pude, naquele momento, ampliar um pouco o foco das minhas referências no estado de São Paulo. Eu sou professor titular de Filosofia e História da Educação da Unicamp. O meu ofício é estudar as matrizes políticas, as matrizes jurídicas e os movimentos sociais que decorrem, movimentos históricos do Brasil. Eu queria dizer que, talvez, para nós, a melhor definição que eu tenho encontrado é a definição que o Gramsci diz, num dos textos clássicos sobre a concepção dialética da história. Ele diz que o conceito de crise se entende quando o que é velho ainda não morreu e o que é novo ainda não nasceu inteiro. E tem um poeta de língua inglesa chamado Eliot, que diz assim: nós somos os homens ocos, uns nos outros amparados, a geração fim de festa, os órfãos da modernidade, que o que era velho ainda não morreu, e o que é novo ainda não nasceu inteiro. Eu sou o intervalo, ai de mim. Nós estamos no meio, né, de uma transição profunda e difícil, profundamente abalizada nas questões que o professor José Sérgio apontou aqui. Nós estamos numa transição de uma sociedade escravocrata, adultista, patriarcal e machista, conforme as disposições do colonialismo político, colonialismo administrativo, que aqui se constituiu. Quem já leu o texto O Alto da Barca do Inferno, de Gil Vicente, ele diz: que mal é este que nos vem de Goa, que em nome da riqueza o reino nos despovoa. Cá não houvesse alguns flamencos, nem sapatos haveria nessa hermosa estrebaria. E até a mula do almocreve está nos livros das tensas do rei, o mensalinho, né? Até a mula estava no mensalão do rei, né? Daquela época. Até a mula do almocreve está nos livros das tensas do rei. Recebe o pagamento para continuar na ordem. E as mulheres que aqui andam, 2 pescoços haveriam de ter, para muito ouro ostentar. O exibicionismo, o machismo, o patriarcalismo e a denúncia do que era chamado hermosa estrebaria. Portugal reuniu o que havia de mais atrasado política e culturalmente,
com o que havia de mais avançado tecnologicamente. A caravela portuguesa e as ideias tridentinas, restauracionistas, que queriam combater a modernidade, restaurar o papado, restaurar a suposta ordem da cristandade abalada pelo avanço do Renascimento. Alguns autores chegam a dizer que o reino mais maquiavélico não foi a pobre, naquele momento, experiência republicana de Firenze, foi Portugal. Portugal o rei é senhor de tudo, o rei é senhor das terras, o rei nomeia os juízes, o rei define tudo administrativamente. Tudo que se descobre é do rei ou da casa real. Nesse sentido é que nós temos uma profunda matriz chamada política, quase que absolutista. E as instituições todas dependem da força do poder central. E há uma tênue e frágil sociedade civil. É muito comum estudarmos em sociologia e em política que primeiro a sociedade civil, depois a sociedade política. No Brasil, vivemos essa inversão. Primeiro, capitanias hereditárias, governo geral, intendência de Minas, república, sem que sociedade civil houvesse. Nós temos o Estado absoluto, o Estado que determina tudo. E há pessoas que confundem socialismo com estatismo. O Estado é uma coisa, socialismo é outra coisa. Nós temos dois olhares viciados. Quem às vezes quer achar o que o Brasil está vivendo, olha para o governo. Se é a favor do governo, deita loas a favor. Se é contra, impropérios. E a definição sempre é o Estado, não o projeto político, social. Outros olham para a economia e dizem, se eu estou a favor da economia, eu apoio. Se eu sou contra, alguma coisa me incomoda, sou absolutamente, radicalmente contra. Dois olhares, a economia e a política, a sociedade, Estado. Eu não queria, nesse momento, olhar somente para esses dois olhares. Eu não sou ingênuo. Eles fazem parte de uma análise de conjuntura. Mas eu queria olhar para as fragilidades e para as potencialidades da terceira margem do rio, numa figura linda do Guimarães Rosa, os contornos da sociedade civil brasileira, os avanços dos direitos civis e a mobilização dos sujeitos sociais, que me parece hoje patente, ainda que nós estejamos hoje no centro de um surto à direita, de conservadorismo, de refluxo, mas um surto é uma coisa passageira, é passível de remissão. A sociedade civil brasileira, para mim, deitou processos, movimentos e ideias que são quase que irreversíveis, se a gente mantiver a lucidez e a mobilização, para que a gente avance. Os surtos podem acontecer, mas nós jamais deterão a primavera, como dizia Mayakovsky, né? Nós conseguiremos avançar. Eu queria lembrar que, com relação à legislação, que é uma das áreas que eu me dedico, o Anísio Teixeira, a propósito do Plano Nacional de Educação, que nos anos 60 pretendia organizar a escola e a educação básica no Brasil, Anísio Teixeira tem uma afirmação muito dura. Quando é aprovada, ele diz, meia vitória, mas vitória. É a frase dele. Eu não queria me comparar ao Anísio, uma das figuras grandiosas da educação, mas eu queria pedir autorização para vocês para ser um pouco idealista. Eu acho que o atual Plano Nacional de Educação, promulgado no dia 25 de junho de 2014, e que abriu 10 anos de uma plataforma e de um projeto de educação até 25 de junho de 2024, para mim é vitória inteira, vitória plena, de um movimento social de décadas, que conseguiu traduzir, evidentemente com perdas e ganhos, no Plano Nacional de Educação, a lei mais avançada que nós já tivemos em educação na nossa trajetória histórica. E essa lei não pode ficar na prateleira da história. Ela é conquista. E é preciso, ao meu ver, que sindicatos, gestores, professores, agentes sociais, apropriem-se da lei,
que foi, a meu ver, o máximo de consciência possível que fizemos dessa transição, e lutem para que essa lei se transforme em prática social. Eu fiz parte de uma época do Brasil, como muitos aqui, que lutaram para que alguns direitos virassem leis. Hoje eu acho que nós temos que inverter, fazer as leis virar prática social. E isso não depende tanto do aparelho do Estado, e não depende tanto da economia. Grosso modo, dependerá da vontade política, da mobilização, do esclarecimento e da capacidade persuasiva e vanguardista de chamar atenção, produzir o fermento no processo histórico. Eu queria trabalhar o conceito de que as leis não são dispositivos determinantes, são inspirações. E elas podem nos inspirar a fazer avançar o direito à educação e à escola no Brasil, se nós não formos enganados pela ideologia conjunta e não formos sufragados, de certa maneira, pela crise política que já deita raízes numa crise econômica do nosso país. É preciso que a gente olhe e fique o tempo todo lúcido. Eu queria pensar o seguinte: o primeiro Plano Nacional de Educação desse milênio foi no dia promulgado por Fernando Henrique Cardoso e Paulo Renato da Costa Souza, um professor catedrático da USP, outro professor catedrático da Unicamp, na nossa terra, um sociólogo, outro economista, com vastas vinculações com o Banco Mundial. E aqui fizeram o primeiro Plano Nacional de Educação, tomou o número de lei 10.172/01. Foi promulgado no dia 9 de janeiro de 2001, com durabilidade de 10 anos, até o dia 9 de janeiro de 2011. Paulo Renato, Fernando Henrique, no dizer histórico, evidentemente que há outras mediações, promulgaram um Plano Nacional de Educação, que não era o Plano Nacional de Educação, que reunia toda, digamos, a cumulativa experiência histórica do Brasil desde o fim da ditadura. Não havia lá a experiência da educação infantil da Esther Pilar Grossi, no Rio Grande do Sul, que fez tanta coisa pela educação infantil, e a imprensa e a história só registrou a cor do seu cabelo. Não era e não estava no primeiro Plano Nacional de Educação a experiência de Paulo Freire na Prefeitura de São Paulo. No meio de uma contradição profunda, um educador deixa a academia, do porte de Paulo Freire, monta uma equipe que tinha como um dos protagonistas o próprio Mário Sérgio Cortella e outros, Moacir Gadotti, na linha de produzir uma outra educação. Não esteve no Plano Nacional do Fernando Henrique a experiência de Darcy Ribeiro, ainda que com muitas contradições, dos CIEPs no Rio de Janeiro. Não esteve. E não esteve também a experiência de Miguel Arroyo, na Escola do Povo de Minas Gerais, no novo cumprimento do regimento e do Estatuto do Magistério em Porto Alegre. Não esteve presente. Nem a experiência de Maria Luísa Fontenelle na Prefeitura de Fortaleza. Paulo Renato deixou para trás toda essa experiência, além das outras muitas que havia. A título de ilustração, eu só estou colocando algumas. E Paulo Renato seguiu a experiência da chamada Reforma Neoliberal Espanhola, o Pacto de Moncloa, e trouxe para o primeiro PNE desse milênio os dispositivos espanhóis. Lá na Espanha, el Día de la Familia en la Escuela. No Brasil, o Dia da Família na escola. Lá na Espanha, el bônus de assiduidade docente, o bônus de assiduidade para não dar salários. Lá na Espanha, dar não, para não conceder aquilo que é direito. Lá na Espanha, los amigos de la escuela, os amigos da escola. Lá na Espanha, a TV del Futuro, dada a iniciativa privada. Lá na Espanha, Exame Nacional de Enseñanza Média, uma média para entrar na universidade. Lá na Espanha, o programa Pro Ninho, comprando vaga na iniciativa privada para dar
a supostamente conceder e não abrindo escolas de educação infantil. Lá na Espanha, los padrones curriculares comunes, que na Espanha significa PCC. PCC no Brasil não ia ficar muito bem. Aqui os nossos interlocutores mudaram para PCN, Parâmetros Curriculares Nacionais, né? Lá na Espanha, los temas transversales, aqui os temas transversais. Lá na Espanha, política focal, educação fundamental, aqui Fundef, política focal, um recurso para a educação fundamental. Obrigatoriedade da escola, de 7 a 14 somente. Paulo Renato deixou a educação infantil, aparentemente sem regularização. Criou os referenciais curriculares nacionais para a educação infantil, conhecido no Brasil pela sigla RCNEI. Paulo Renato desmontou o ensino técnico de nível médio, desmontou e entregou para as irmãs S, SESI, SESC, SENAI, SEBRAE, SESCOP, e abandonou praticamente com as irmãs S, né? Criou outras. Paulo Renato desmantelou e quase que privatizou o ensino médio. Paulo Renato, junto com o dispositivo do seu governo, privatizou o ensino superior brasileiro, congelou o salário das federais e deixou abrir as universidades privadas com estruturas mercantis ao ponto de abrirem capital na Bolsa de Valores. Nem na Inglaterra isso é possível, berço do capitalismo. Uma universidade não pode abrir capital na Bolsa de Valores, né? Virou mercadoria. Lá em Campinas, a iniciativa privada já acabou com o ensino superior. Você não pode perder o RG. Se você perder o RG, você sai em 4 faculdades, né? Aprovado, né? Foi aprovado, porque tem sobrando vaga. Por quê? Porque houve a privatização do ensino superior privado, particular, estreito. Nós tivemos uma redução de vagas. Nós chegamos ao final dos anos 90 a ter 88% das vagas universitárias superiores privadas e só 12% públicas, né? Uma privatização, uma cotas avessas, né? Agora, vejam, esse processo todo fez com que o primeiro Plano Nacional de Educação fosse apropriado em cima de 2 palavrinhas extraídas da obra de Philippe Perrenoud. Eu já briguei muito com o Perrenoud, hoje estou muito parado até porque eu soube que ele teve um AVC, né, está em coma, né, então não vou brigar mais, né, um momento duro para ele. Mas tiraram do Perrenoud 2 conceitos neoliberais, competências e habilidades, né? E esses conceitos colonizaram o país inteiro, competências e habilidades em todas as áreas. Conceitos neoliberais, conceitos apropriados para a mensuração das supostas qualidades para entronização no mercado de trabalho. Mas competências e habilidades, PCNs, temas transversais, EAD, a ideia de uma avaliação escolar, uma La Prueba Espanha, aqui virou a Prova Brasil. Tudo isso foi dispositivo do primeiro Plano Nacional de Educação, o primeiro PNE. Só que ele se esgotou juridicamente no dia 9 de janeiro de 2011. No dia 10 de janeiro, teria que estar aprovado o segundo PNE para ser homologado e ter mais 10 anos do segundo caminho progressivo da educação. Só que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. E naquele final de ano, começo, foi a denúncia do mensalão. Depois veio o Lava Jato, Satyagraha e todos esses projetos que estão nos zelotes agora, né? Fazendo escola. O Plano Nacional de Educação, feito de maneira democrática, pelas CONAIs, feito de maneira extremamente dura, porque aferir todas as chamadas participações sindicais, mobilização social, popular, nós tínhamos feito 4 anos praticamente para produzir um Plano Nacional de Educação. Eu estava junto com a turma que protocolou o Plano Nacional de Educação no Congresso em dezembro de 2010, né? Achando que ele seria promulgado logo em janeiro. Ele ficou do dia 10 de dezembro de 2010 até o dia 24 de junho de 2014
para ser aprovado. Foi emendado, rasgado, dilacerado, né? E depois recomposto por algumas forças. Eu costumo dizer que o Plano Nacional de Educação, promulgado no dia 25 de junho de 2014, abrindo mais uma década para a educação brasileira, para mim, as forças políticas que estavam naquele momento vigilantes não compreenderam, por suposto, todo o alcance do Plano Nacional de Educação. Era a Copa do Mundo. Talvez estivesse assistindo um jogo do Brasil, que não havia acontecido em junho, a hecatombe alemã. Talvez tivesse, porque o Plano Nacional de Educação, a meu ver, é a lei mais avançada, é uma lei que não pertence a um partido, que não pertence a uma liderança política, que daqui a 50 anos terão, no máximo, uma estatueta na cidade onde nasceram. Mas, a meu ver, o Plano Nacional de Educação tem que ser apropriado por todas as forças políticas progressistas, avançadas, que querem fazer da educação um direito social no Brasil. É a nossa possibilidade. Acho até que o último grande grito progressista do bloco histórico que está no poder hoje foi o Plano Nacional de Educação. De lá para cá, tem regulamentado algumas coisas que já estavam no plano, como a lei de inclusão, como a política nacional de formação de professores, mas, na verdade, nada de novo tem acontecido, a não ser administrar a crise própria que se estabeleceu, né, de junho de 2014 para cá. O fato é, professores, especialistas, né, que nós estamos com um Plano Nacional de Educação já superado juridicamente, que é a Lei 10.172/01. Ela foi juridicamente superada, mas ela está ideologicamente viva. As pessoas continuam falando em competências e habilidades, continuam falando em referenciais curriculares, continuam falando nas matrizes da educação à distância. Só que tudo isso já foi revogado. O novo PNE revogou competências e habilidades, não existe mais PCNs, não existe mais referenciais curriculares nacionais, não existe mais a política de competências e habilidades do primeiro PNE. Agora, o segundo PNE do milênio, Lei 13.005/2014, ele está juridicamente vivo, mas politicamente desconhecido, desapropriado e ainda nem plenamente explicitado. O que vigora não se conhece, outro, o que se conhece não é mais juridicamente inspiração. E é por isso que eu vejo a crise. Cada um, de 2010 a 2014, fez o que queria. Ou o que podia. A União sem rumo. Os estados sem rumo. Cada um fazia o que queria. Os municípios faziam o que podiam. E as escolas, então, limitavam-se a atualizar a data do seu PPP, porque a supervisão vinha cobrar, e a gente mantinha, efetivamente, alguns processos nesse caldo que se estabeleceu de anomia e desregulamentação de 2010 a 2014. Hoje, o novo PNE tem dois conceitos fundamentais: humanização e cidadania. Educação como humanização, processo de desenvolvimento humano, e cidadania cultural e política. Direito a estar na escola, direito a aprender na escola. O Plano Nacional de Educação tem 20 metas, 254 estratégias. E eu queria, apesar, digamos, da ressaca política que nós estamos vivendo, dizer que nós temos que nos apegar a ele, porque há uma lei que nos impele à luta, há uma lei que nos motiva a lutar pelos nossos direitos. Pela primeira vez, eu tento ver no Plano Nacional de Educação uma lei propositiva de ações e movimentos na direção de consolidar uma educação como direito. Entre o primeiro PNE e o segundo, nós fizemos algumas coisas no Brasil. A mais importante, na minha modesta interpretação, a ampliação do direito à escola, que era de 7 a 14, para 4 a 17 anos. Isso, a meu ver, nos equiparou aos países modernos como França e Inglaterra pela primeira vez. O direito à escola, direito, é de 4 a 17 anos. Muito recentemente, 2009, Emenda Constitucional número 59. Daí saímos do Fundef, fomos para o Fundeb. Nós tivemos a promulgação das diretrizes curriculares para a educação infantil no dia 17 de dezembro de
2010. O que dizem as diretrizes curriculares da educação infantil que nós precisamos estudar? A educação infantil é escola, mas não é escola do mesmo jeito que é ensino fundamental. É a porta de entrada da educação básica. A educação fundamental é o coração e o ensino médio é o coroamento da educação básica. O ensino médio não é trampolim para o mercado de trabalho, nem catapulta para a universidade. É o coroamento de um processo de formação necessário para a criança e adolescente. Nós temos diretrizes baseadas no conceito de educação básica e não mais fragmentando a infantil, fundamental e média, o que ridiculamente quer fazer o governador do estado agora, que na verdade separar escolas é colocar muro. O ciclo, na concepção dele, é um muro, né? E não, evidentemente, uma produção de um projeto educacional. Lamentavelmente, na contramão de tudo que a gente conseguiu acumular no plano nacional, nas leis de natureza mais ampla federais. Agora vejo, o Plano Nacional da Educação dispõe que as diretrizes da educação infantil são educar, cuidar, brincar e acolher. E tem claro, na opinião da então relatora Clélia Alvarenga, a educação infantil não é antecipação da chamada alfabetização. A criança tem o direito a brincar e brincar não é uma atividade ludicista. Brincar é o desenvolvimento pleno das condições humanas. Brincar é a forma antropológica de desenvolver os sentidos. É mais fácil cuidar de criança numa visão prescritiva, formal, institucionalizada, do que aprender a brincar. E no parecer dela está lá, a professora e o professor que não souber brincar na educação infantil, ou faz uma especialização e aprende, porque isso é uma coisa que a gente aprende, ou saia da educação infantil. Porque a educação infantil é a escola de brinquedo e brincadeira, né? Não é... É um outro conceito. Muito obrigado. Educação fundamental. Quais são as palavras que o fundamento? Dia 10 de abril de 2011, diretrizes curriculares para a educação fundamental. A primeira coisa, ficam revogados os parâmetros curriculares nacionais, porque parâmetro é programa de governo, diretriz é programa constitucional a partir do artigo 214. Parâmetro é uma coisa que acabou o governo, ninguém é obrigado a aderir. PCNs não existem mais. Agora, as diretrizes curriculares da educação fundamental têm que ser seguidas e os especialistas, como o Ministério Público da Educação. A meu ver, o especialista é o garantidor dos direitos das crianças à educação, né? É o Ministério Público Educacional. Ele não é representante do sistema contra o aluno, é representante do aluno diante do sistema, né? Para inverter o seu direito a ter acesso à educação pública, à educação de qualidade, à educação emancipatória. Na educação fundamental se diz os conceitos básicos: direito a estar na escola, direito a aprender na escola. Ciclo da vida, ciclo da escola. Não é o ciclo da escola que conforma o ciclo da vida. É o ciclo da vida que inspira o ciclo da escola. Abre alternativas para as escolas, abre dispositivos para a escola e amplia o direito a estar na escola de 4 a 17 anos. Faz a integração entre educação infantil e fundamental, para que a gente não continue com esse estigma de fazer sempre primário, ginásio, primeiro grau, segundo grau, e essa separação, porque nós também conquistamos o direito a 9 anos de educação fundamental, pela primeira vez nos ombreando aos países modernos que têm 9 anos para a educação fundamental. Nós tivemos ainda o ensino médio, e o ensino médio já não é mais o ensino médio voltado, colonizado pelo vestibular. A Argentina deu uma lição, acabou de abolir os vestibulares nacionais e deixou às universidades os critérios para acolhimento dos seus alunos. E o Chile acabou de inverter e acabando com a municipalização do ensino, retornando o conceito de federalização e de responsabilidade conjunta, gestão do município, financiamento do Estado, né, da União. E o Brasil continua fazendo ainda experiências dos anos 80, neoliberais, de escolas pequenas, um porre de avaliações, um porre de competências, habilidades, umas coisas que já nasceram de Bloomberg, prefeito de Nova York, e continuam colonizando o estado de São Paulo mais do que tudo. Um dos 5 estados que ainda não terminou o seu plano estadual de educação é o estado de São Paulo, né? Junto com os outros. Não tem o plano estadual que, pela indicação do Ministério, deveria estar pronta no dia 25 de junho desse ano, né?
Um dos 5 estados é o estado de São Paulo. E o que foi feito pelo Fórum Paulista foi completamente negado pelo governo, que mandou um substitutivo de cima para baixo, sem respeitar efetivamente o que aconteceu. Também conheço que no plano municipal a luta de vocês foi grandiosa e lamento muito que a gente ainda tenha, né, na Secretaria Municipal de Educação, mais pessoas representando efetivamente um nome próprio do que representando efetivamente a organização dos professores, dos especialistas, como agora, né? Eu tenho dificuldade de entender uma cidade que avançou tanto, está hoje patinando como São Paulo na proposta de políticas educacionais progressistas e avançadas, né? Acho que o charlatanismo na ciência e a conciliação na política andam sempre de mãos dadas e sempre floresce quando a classe operária está de consciência prostrada. É mais ou menos o que eu vejo hoje em São Paulo, né? Quer dizer, acho que de maneira um pouco dolorosa. Agora, se nós temos agora um Plano Nacional de Educação, a primeira coisa que eu queria que a gente olhasse para ele determina 10% do PIB para a educação. Nenhuma outra lei antes determinou isso. Lembra que 7% que foi pedido para o primeiro PNE foi vetado pelo Fernando Henrique, dizendo que 3,1 era o suficiente, o que o Estado poderia, e que o PIB não era indexador jurídico para o PNE. Agora nós temos 7% até o 5º ano, depois 10%. Hoje o PIB brasileiro é de 6 trilhões de reais, né? 10% não é um volume chamado desprezível. O PIB brasileiro de 2001 era 1,74 trilhão de reais e o Brasil investia 3,1. Eu não acho que ainda seja recurso suficiente, mas pela primeira vez o Brasil tem uma possibilidade de financiamento por 10 anos para a educação brasileira. Isso faz com que cada um de nós, professores, especialistas, tenha que ter coragem e lucidez para dizer: se haverão de duplicar os recursos para a educação em 10 anos, eu tenho que duplicar os recursos do meu salário em 10 anos. Nem que eu tenha que fazer em 10 anos 10 greves. Mas nós não haveremos de deixar de achar hoje que a legislação do PNE abre espaço para que nós conquistemos melhores condições salariais. Ela diz que até 2020 o salário dos educadores brasileiros tem que estar compatível com outras categorias com a mesma formação universitária. Isso, a meu ver, é uma autorização aos sindicatos e aos movimentos para todo ano lançar mão de enfrentamento e de conquistas salariais disposta pela chamada palavra da lei. As 59 federais fizeram greve, a Unicamp fez 102 dias de greve, quase derrubaram o estado do Paraná. São Paulo sofreu muito e fez uma greve. Hoje, o país inteiro, embora não seja pauta política, midiática, nós estamos em enfrentamento, porque nós temos 10 anos para lutar, estimulados por uma legislação que nós mesmos conquistamos, para melhorar as condições de trabalho, de salário e de prestígio social de professor, impelido por essa lei que nos hoje orienta e que nos encaminha. Agora, temos, curiosamente, um dos artigos, uma das metas da educação, do Plano Nacional de Educação, para que uma universidade seja reconhecida como instituição de ensino superior, ela terá que ter 40% de mestres, 35% de doutores. Olha, no atual PNE, inclusive para as faculdades renovarem a autorização, terão que ter 40% de mestres e 35% de doutores. Como era no primeiro PNE do Paulo Renato? 33% de mestres ou doutores, onde os donos mandavam os doutores fora, pelo alternativo ou, e só contratava mestres. No atual PNE, nós teremos que ter, durante a década, o ajuste de 40% de mestres e 35% de doutores. Mais da metade das faculdades de beira de estrada vai fechar. Porque elas não terão como manter um corpo docente qualificado com pesquisa. E esse segundo dispositivo vai depender hoje o quê? De regulamentação, mobilização, porque na lei já está disposto. E a gente precisa saber, sindicatos fortes, porque além de ser um dispositivo de correção da baixa qualidade do ensino superior, nós temos também a ampliação do mercado de trabalho para quem tem mestrado e doutorado em educação. Porque agora, pela primeira vez, se voltou a dizer 40% de mestres e 35% de doutores.
Nós temos a obrigatoriedade de que cada professor, do dia 25 de junho para cá, porque dava um ano o PNE de ajuste, não se pode contratar alguém que não tenha formação na área específica onde vai atuar. Os que já estão têm direito adquirido, terão ajuste de conduta, mas não se pode, de 25 de junho para cá, contratar alguém que não seja na área própria de formação. Pela primeira vez. E nós temos um dispositivo que diz que até o fim do PNE, metade dos professores terão que ter especialização lato sensu, chamado pós-graduação lato sensu, e ampliação do número de mestrandos e doutorandos. Pela primeira vez, isso é dispositivo legal, o que faz com que a gente tenha que abrir dispositivos no município, no Estado, para cumprir a lei, fazer com que o Estado, o município, abram espaços para a formação em serviço dos professores, especialistas, porque é a lei que impele. Não esperemos que alguém nos conceda, briguemos por uma lei que dispõe que nós temos que ter 50% do corpo docente do país com mestrado, doutorado ou especialização em 2024. Né? Eu acho que a lei, mais do que a frieza, ela é inspiradora. Ela dispõe, primeiro, uma política nacional de inclusão do deficiente. Não se fala portador de necessidades especiais, porque portador é você portar uma bolsa, né? Você pode deixar de portar. E nem se fala necessidades especiais, porque quem usa óculos tem necessidade especial também, né? A palavra politicamente correta é deficiente, pessoa com deficiência. Nós tivemos em julho desse ano uma lei nacional de inclusão da pessoa com deficiência, que está alarmando os interesses de muita gente, porque pela primeira vez nós teremos que ter, pelo dispositivo legal, uma política, um ajuste para o acolhimento das pessoas que têm diferenças, mas não inferioridades ou anormalidades. Pela primeira vez no nosso país, nós temos uma legislação que obriga o sistema regular de ensino a acolher e desencadear processos de humanização e de convívio para com as pessoas que têm diferenças antropológicas. Nós temos a política, a meta 8, conteúdo afrodescendente. Nós temos a superação do analfabetismo absoluto e do analfabetismo funcional. Eu acho que nós revitalizamos as políticas de educação de jovens e adultos que estavam paradas no PNE. Só que pouca gente está prestando atenção no que é que o PNE estabelece como dispositivo. E, a meu ver, além da lei, a universalização da educação infantil, a universalização do ensino fundamental e a universalização do ensino médio, a ampliação do ensino superior de 17,4% dos jovens em idade de ensino superior para 35% em 10 anos. Acho que são ousadas. A ampliação dos 15 mil mestres e dos 10 mil doutores, nós teríamos que chegar ao final a 60 mil mestres e 25 mil doutores por ano pela letra da lei. Alguns poderão dizer, que jeito, né? De que forma? Eu acho que a forma política é a luta. Nós temos o dispositivo. Eu fiquei encantado com 30 anos de democracia. Quando a Marilva me pediu a minha sugestão, eu coloquei 30 anos de luta pela democracia. Porque é a luta pela democracia. A democracia não está pronta, né? A democracia é sempre a luta por ela. E nós estamos aqui, o Cinesp é sempre um órgão de profunda articulação com tudo que há de mais progressista na educação brasileira. Eu tenho acompanhado no MEC, tenho acompanhado nas lutas, nos congressos. E eu queria dizer, o Plano Nacional de Educação é nosso. Ele já passou o processo de autoria e de confecção. Hoje ele é uma lei para os movimentos vanguardistas na educação. Agora, a dimensão que nos interessa, primeira, é de mudar a compreensão da escola como instituição. A escola brasileira, professores, especialistas, sempre foi uma agência do Estado para produzir uma certa intervenção na sociedade. Seja a visão aristocrática, escolher os supostos melhores para entregar de mão beijada para o mercado de trabalho. E a escola colonizou-se com práticas avaliativistas, com práticas meritocráticas, com práticas mensurativas. Hoje, eu diria,
A intencionalidade que eu vejo nesse conjunto de dispositivos legais do PNE é que nós temos que inverter e reconhecer que há um novo sujeito na escola brasileira, um novo sujeito na educação brasileira. Se vocês quiserem pegar o PNAD, né, Pesquisa Nacional de Amostragem Domiciliar, 12% das crianças que estão na escola pública, pai ausente ou não declarado, não tem uma relação orgânica com alguém do sexo masculino, pelas mudanças de formação familiar que estamos vivendo hoje. 32% mãe chefe de família, que vive com um salário mínimo, uma bolsa ou uma pensão. Meninas, adolescentes que tiveram os filhos entre 14 e 19 anos, adolescentes que cuidaram de crianças, né? Que vivem em condições sociológicas e econômicas desfavoráveis, né? Nós estamos no olho de uma mudança profundamente cultural. Colonizados, pegue o PNAD, 4 horas e meia de televisão livre e 2 horas de lan house ou internet por dia, contra 4 horas da escola brasileira, que é uma das poucas do mundo que continua com 4 horas juridicamente. Das 4 horas de aula, são 2 horas e 52 minutos só de aulas efetivas. O resto é troca de professor. Nem a exposição, a própria atuação da escola, ela é menor, até quantitativamente, do que a exposição que os adolescentes e as crianças têm. Crianças pobres estão na escola. Eu fui alfabetizado, bem diferentemente, na ditadura militar, por uma cartilha daqui de São Paulo. Ela chamava Caminho Suave, né? Da dona Branca Dias, né? Ainda tem para vender. Ela morava no Jardim Morumbi, aqui em São Paulo, né? Você sabe. E ela fez em 57 a cartilha, nos anos 57. Ela mesma foi alfabetizada em França, né? E ela aqui, de família quatrocentona, não sei se vocês se lembram, mas tinha a jarra da Jajá caiu e quebrou. Porque era do universo da família dela. A jarra dela era de porcelana, caía e quebrava, né? Mas a jarra da minha casa era de plástico. Ela caía e quicava, e não dava certo, né? O dispositivo da cartilha, né? Quebrava. Eu me lembro do nhanhanhinhonhu. Nhaxica faz bolinhos deliciosos para nós. Quem tem uma nhaxica em casa? Né? Quer dizer, a família quatrocentona, né? Nhaxica, com o mesmo universo do Monteiro Lobato, né? Que é sempre o negro e a negra de maneira artesanal, e não o sofrimento e a escravidão. É o negro sábio e a negra bondosa, maternal. Não é a realidade da escravidão, é sempre uma chamada esteticização da violência, no dizer do Michel Foucault, né? Quer dizer, transforma um produto estético que é violência social, né? Agora, nós tínhamos outra coisa, naneninonu. Quem que lembra das 4 frasezinhas? Descemos a Santos para ver o navio zarpar. Olha que coisa popular, né? Quer dizer, o naneninonu, né? E eu não preciso nem dizer para vocês daquilo que o Paulo Freire bateu e bateu. Eva viu a uva, né? Quer dizer, porque pouca gente via a uva no Brasil. Hoje, o sujeito que está na escola hoje é uma criança empobrecida, com 4 horas e meia de televisão, de baixo nível, com vocabulário baixíssimo, com uma música estimuladora para o consumo, a sexualidade irresponsável, né? Para o consumo quase sempre compensatório. Ele vê a manteiga que ele não pode comer, o tênis que ele nunca vai ter, ele vê o iPod, o iPad, toda essa estimulação, digamos, cada vez mais para a dependência da parafernália eletrônica. E ele tem as adaptações, porque também o mercado sabe trabalhar tudo isso. E essa criança, esse adolescente, vão para a escola, seja premido por políticas compensatórias, bolsas e bolsas, seja por alguma outra razão ainda frágil, de achar que com uma qualificação escolar, ele se vende melhor no mercado de trabalho. Pouca, rara. E como é que a escola tem olhado para essa criança, para esse adolescente? Cheio de direitos, carregado de barbárie social, completamente alienado de si e da sua vida, né? Eu fiquei extremamente chateado com a expressão que a Globo usa, o jovem nem estuda nem trabalha, né? Isso para mim é agressivo, porque o nem estuda nem trabalha parece que abre uma abissal falta de sentido para a vida das pessoas. Então, a juventude, do jeito que está, essas crianças que continuam de alguma maneira indo para a escola, eu acho que a escola brasileira teria que ter uma proposta chamada cultural, institucional e política. E é a primeira vez que eu entendo
que nós estamos em condições de produzir uma escola para o acolhimento dos novos sujeitos sociais e para o desenvolvimento dos novos direitos civis. Uma escola que se baseie, hoje, na nova grade de direitos que nós temos, né? Eu fui ajudar a minha esposa, que é diretora de educação infantil, e ela estava lá trabalhando, controlando todo o pátio. E aí, uma menina saiu para ir ao banheiro e foi correndo, e ela gritou da sala da diretora: cuidado, menina! A menina foi olhar e escorregou. Eu estava pregando bandeirinha para a festa junina, ajudando. A minha esposa foi lá e ajudou a menina, passou água boricada, ela foi ao banheiro, voltou e falou: agora você pode voltar para a sala. A menina falou assim: diretora, antes de voltar para a sala, eu posso falar uma coisa para a senhora? Ela falou assim: pode, bem. Ela disse assim: a senhora não precisava ter gritado comigo, viu? Porque foi porque a senhora gritou que eu fui olhar e caí, né? Franqueza, né? E a minha esposa começou a ficar nervosa, começou a arrumar a criança para pensar no que falar, né? Porque ela sabia que eu estava ali escutando, batendo as bandeirinhas. Aí a menina falou assim, para completar: e a senhora não trouxe o seu marido que está aqui hoje para falar uns 15 dias para nós, que nós crianças também tem direitos humanos? A palavra, né? A minha esposa, desesperada, começou bem, falou assim: você perdoa a diretora? E a palavra perdão provoca uma catarse, né, química e espiritual. Ela já ficou espantada. E ela foi didática, falou: você perdoa a diretora? A diretora ia falar para você, mas errou o volume da voz. A gente erra o volume. Ela olhou e completou: você perdoa a diretora? Aí ela olhou para ela e falou assim: dessa vez eu perdoo. E saiu. Eu queria ter filmado, eu conto, mas não é tão lindo como ver isso daí. O dia que uma criança responde para um adulto dessa maneira, com serenidade, com tranquilidade, nós estamos superando estigmas culturais que antecedem a legislação, que estão dentro de nós, que precisamos tirar. Fiquei um dia no Guarujá descansando, e uma senhora pediu assim: você não cuida do meu filho para eu comprar uma água? Eu falei: cuido, achei estranho, mas falei: cuido, né? Eu não sabia olhar para a criança, o que eu ia falar, 4 anos e meio. Virei para ela, ela olhou para mim e falou assim: eu sou amigo dos dragões. Falei: nossa, criança forte, né? Fiquei meio inibido, e aí me veio uma ideia didática. Eu falei assim: então, se você é amigo dos dragões, eu vou ter que inverter o que a sua mãe falou, mudar. Ela falou: por quê? Porque se o dragão vier aqui no Guarujá jogar fogo, ele vai ver você, ele vai assim: não vou jogar no meu amigo. E vai ver eu perto de você e vai falar assim: aquele lá deve ser amigo dele, não vou jogar nele também. Então sou eu que estou sendo protegido por você, e não eu que vou te proteger. Ele, feliz no seu egocentrismo, falou: é verdade, todo feliz. Aí ele fez um xizinho no chão e falou assim: você sabe que debaixo de todo X tem um tesouro? Eu falei: nossa, que lindo. Você saber isso é ótimo. Eu já sabia, mas você saber nessa idade, você é um menino muito inteligente, e criança gosta de elogio, né? O egocentrismo se reforça. Ele ficou, eu falei: eu vou ganhar meu dia hoje, porque só de estar aqui eu estou aprendendo tanta coisa, além de estar protegido. Aí eu peguei: você não me dá aí a sua cavadeirinha que eu vou achar o nosso pote de ouro? Ele falou assim: seu bobo, o tesouro da praia são as conchinhas, a areia e a própria água do mar, não é o dinheiro. Né? Professor da Unicamp tomou um cotó de uma criança de 4 anos. Quer dizer, maior que a minha vergonha foi a minha consolação, porque na hora eu pensei: bem-aventurada a mãe, o adulto, alguém que colocou no coração dessa criança que a riqueza da praia são as conchinhas, a areia, o próprio mar. Ela tem educação ambiental para sempre, porque ela entende a areia como extensão do seu corpo. E criança nenhuma aprende sozinho, aprende com uma relação afetivamente segura e amorosa com o adulto. E é isso que nós temos que mudar, os paradigmas culturais da escola, para entender e decodificar as causas sociológicas que impedem as causas afetivas e cognitivas da criança aprender. O meu filho mais novo não conseguia comer, ele tinha um problema na mandíbula, então ele começava a mastigar, começava a cair a comida. Minha mulher ficava desesperada. Eu entrei primeiro com o aviãozinho, depois o trenzinho, depois fiz a girafa, depois o elefante, depois o zoológico todo, né? Cheguei até o Circo de Soleil, né? E ele começou a mastigar, e entretido, ele começou a perceber, e eu vi que tinha um estalozinho aqui, levei no dentista. Depois eu escrevi um artigo: quem ama seus alunos
como um pai ama seu filho, muda de método todo dia para que a criança aprenda e coma a comida do Espírito. Não pode o professor ficar com método único, universalista, e só ver estatísticas e números. Cada criança aprende de um jeito, cada adolescente aprende de um jeito. Hoje, nos novos direitos civis, nós temos que olhar para a subjetividade das pessoas e formar para cada um universos consensuais, e não mais ficar naquele padrão do A, B, C, o primeiro, segundo, terceiro lugar. Acho que nós temos que voltar e mudar o paradigma cultural. E eu entendo que mudar a cultura e a cultura política da escola, reconhecer que a criança e o adolescente são os sujeitos da educação e da escola, que o professor é protagonista, que o especialista é protagonista, que o secretário é protagonista, que o plano também é protagonista, mas que toda escola existe para que a criança aprenda. Todo professor existe para que a criança aprenda, diretor, supervisor, para que a criança aprenda, secretário municipal, tributos, para que a criança aprenda. O dia que uma criança aprende, todos nós nos reconhecemos como sujeitos. O dia que uma só não aprende, a história da educação bate um carimbo em nós, incompetentes, né? Incapazes, porque a educação existe para humanizar, para desenvolver o espírito humano pleno das crianças e adolescentes. Como diz o Saviani, a educação e a escola são juntos a arte de reconstruir em cada sujeito humano a humanidade inteira e plenamente, né? É fazer, é humanizar novamente. E não é preparar a gente para competências e habilidades para ser explorado pelo capitalismo neoliberal. Aprender algumas coisas para isso, para aquilo, é para aprender a compreensão do sentido da existência. Memória, queridos especialistas, memória já foi um grande, digamos, dispositivo da escola. Memória hoje não precisa mais. Primeiro que o acúmulo de informações é muito maior do que a gente tinha. Memória cabe num chip, que você espeta num aparelho, você tem em alguns minutos o dado. O problema da escola não é mais memória, o problema da escola é sentido da existência, sentido da informação, porque a sociedade da informação é uma coisa, a sociedade do conhecimento é transformar a informação em um critério que ajude a felicidade subjetiva e a felicidade social. E isso é papel de professor, de especialista, de gestor, de sistema educacional. É humanizar e acolher, transformar as crianças e adolescentes que chegam dominadas e quase que colonizadas por uma linguagem bárbara, por um pensamento egocêntrico, consumista, hedonista, mecânico, genitalista, exibicionista. E, através de um contato profundo com a escola e com os seus dispositivos, conseguir, a meu ver, sensibilizar e superar, naquilo que dizia o José Sérgio, né? Você não vai ver esse processo, para que você quebre os estigmas da educação social hoje perversa, colonizada por valores ou desvalores do consumo, da competição, do hedonismo, de uma sexualidade mecânica, genital e irresponsável, né, que coloca crianças e adolescentes. Eu não quero ser irônico, mas eu fiz parte, como vocês, de uma época que a música bonita era um violão, um barquinho. Hoje é Vem em mim, dó de rã. Quer dizer, é um absurdo, né? Vem em mim, dó de rã. Quer dizer, linguagens extremamente equivocadas, a dimensão de respeito à dignidade da mulher. A música sertaneja é toda ela um paradigma de contrário a qualquer preceito de respeito à dignidade da mulher, porque ela está toda presente e nós não temos tido nem instituições e nem sensibilidade para dizer isso, né? Agora que cai no Enem uma questão da Simone de Beauvoir, a Câmara Municipal de Campinas, pasmem vocês, fez uma moção de repúdio a Simone de Beauvoir. Quer dizer, eu acho um absurdo. Não, fez uma moção de repúdio, porque eles achavam que provavelmente que ela estava viva ainda, né? Quer dizer, mas é um absurdo. Fez uma moção de repúdio, está na página 1 do Correio Popular, o que é um absurdo, né? Fez uma moção de repúdio contra a questão do Enem que fala da igualdade de gênero, né? Somos constituídos mulheres, né? E não, é um absurdo. Então, veja, o que é que nós temos desse surto? Eu não acho que é uma progressão da direita, é um surto, que pode ser remido. Surto pela incapacidade, inclusive, de gerenciar o próprio projeto, alguns que venceram as eleições, e outras pelas contradições próprias também do poder habilidoso que tem a direita de manipular seus próprios interesses, né? Agora, esse surto tem que ser superado por lucidez e vontade. Lucidez na leitura do mundo e vontade de garantir aquilo que os direitos todos estão disponíveis. Então, eu queria dizer a vocês, a mudança da cultura na escola vai depender do quê?
do papel do supervisor, do especialista, do professor. Isso não é papel somente da secretaria, do ministério. Eles têm seus papéis, os sindicatos, as instituições haverão que lutar para cumprir. Há 89 prazos no PNE que têm que ser cumpridos, 7 só esse ano, faltam 2. 11 o ano que vem. E eu já fiz toda a estrutura dos prazos que o PNE tem que ter, para que a gente vá lutando para transformar uma lei doloridamente produzida em pelo menos uma iluminação, uma inspiração. Podemos até avançar mais que isso, mas eu acho que o PNE, para mim, é a grande possibilidade de chamar consensuada de luta entre todos os entes jurídicos, né? Iria me aposentar daqui a 4 anos, porque eu tenho 57 anos, daria 60, mas eu não vou me aposentar daqui a 4 anos. Eu vou lutar até o último dia do PNE, porque enquanto houver uma possibilidade de garantir um daqueles dispositivos, eu vou estar presente. E depois, vai ser a minha luta institucional para garantir as metas e as estratégias do PNE. Depois, talvez, eu mude de universo, possa lutar em outras instâncias. Mas na instância sindical, eu sou de uma instituição sindical. A instância política, eu sou da Associação de Docentes da Unicamp. A instância intelectual, eu estou todo dia dizendo que a educação é um direito, que a educação é a produção do homem para a vida em sociedade, que a educação hoje tem que se voltar para os novos sujeitos e os novos direitos civis. E quando eu vejo a mulher num país de Iracemas, num país de Amélias, eu digo que o nome da mulher hoje é Maria da Penha. Não é atrás de todo grande homem ter uma grande mulher, não é atrás nem à frente, é ao lado, nas mesmas condições. Nós temos uma lei, nós temos dispositivos de garantia, hoje, da igualdade de gênero. Houve um refluxo, evidentemente, pelos surtos conservadores, mas a gente está avançado e os preceitos constitucionais nos ajudam. Num país que nunca respeitou o negro, nós temos conteúdo, Estatuto da Igualdade Racial, conteúdo afrodescendente na escola. Celebraremos nesse mês Zumbi de Palmares, que é a festa da dignidade, e não 13 de maio, onde uma princesa extremamente medíocre, em nome de um imperador covarde, assinou uma lei infame, né? Hoje é 20 de novembro, dia de Zumbi de Palmares. Nós temos, num país que nunca respeitou o idoso, filas preferenciais, filas exclusivas, políticas de proteção e de acolhimento ao idoso. Temos espaço na universidade, processos emancipatórios. Num país que nunca respeitou o meio ambiente, o Brasil é nome de árvore, que nós nunca vimos, né? Campinas se chamava, Benê, Vila de São Carlos das Campinas do Mato Grosso, porque o Mato Grosso começava em Campinas, né? Depois de Jundiaí era o Mato Grosso, onde acabamos com as árvores. Nós temos o Código Florestal Brasileiro, EIA-RIMA, disposição de praças, educação ambiental. Na escola que a minha esposa coordena, a professora colocou 4 pequenas cestinhas coloridas, e ela, faltando 2 minutos para terminar toda a aula, as crianças repetem junto. Vamos dizer o mandamento da vida. Todo mundo põe no lixo o lixo que ele mesmo produz. Isso é atitude ambiental. Não precisa vir alguém da senzala limpar a casa grande. Eu ponho no lixo o lixo que eu mesmo faço. Uma atitude nova diante do meio ambiente. Uma atitude nova como o menino lá diante da praia. Crianças que começam a colocar os papéis, começam a proteger a água. Pela primeira vez nós temos uma outra possibilidade. Num país que nunca respeitou o deficiente, a política nacional de inclusão agora, exigentíssima. Num país que nunca respeitou os homossexuais, né? A homossexualidade, a comunidade LGBT, ela é hoje, né? Hoje, um direito. Os Estados Unidos da América, paladino da liberdade individual, somente há 60 dias agora homologaram o direito à união estável homoafetiva. Só 12 estados dos 50 tinham esse direito. No Brasil, isso é direito desde 2011. A França, berço dos direitos humanos, ainda não homologou o direito à união estável homoafetiva. Ela foi aprovada, mas não foi homologada. Até pela força que tem lá a extrema-direita. Agora, entre nós temos a possibilidade de uma nova orientação sexual, o reconhecimento dessa dignidade de direito, o Plano dos Direitos Humanos, que aqui bem lembrou o professor, o Plano Nacional de Direitos Humanos, que é hoje paradigma também da educação. Nós temos o direito da mulher, a Lei Maria da Penha, nós temos o reconhecimento do direito do idoso, e quando eu vejo a criança, a mulher, o negro, o índio, o idoso, o PNE, os 9 anos do ensino fundamental,
a ideia do direito a estar na escola, a ampliação da obrigatoriedade de 4 a 17 anos. Quando eu vejo todo mundo entrando na sociedade brasileira, a despeito dos cunhas, né? A despeito de tudo que existe, eu lembro da frase da música do Alceu Valença, da bruma leve das paixões que vem de dentro. Tu vem chegando, eu já escuto os teus sinais. A voz do anjo sussurrou no meu ouvido, eu não duvido, eu já escuto os teus sinais. Tu vens, eu já escuto os teus sinais. Eu sei que eu estou como vocês, né? Ressacado politicamente, porque a gente quer ver para a nossa própria vida alguns caminhos mais esclarecidos. Mas agora eu me apeguei com profundidade ao cerne do movimento social brasileiro, movimentos e ideias, vanguardas. Nós não temos mais uma atitude só que não seja contestada pela internet. Nós não temos mais um só jornal, uma só religião, um só partido. Nós temos uma miríade de possibilidades. Ainda não sabemos lidar com essa diversidade, porque sempre fomos monoliticamente enquadrados no Estado onipotente, na Igreja única e no processo militar. Mas pela primeira vez somos modernos. Oxalá consigamos sair com esse PNE com uma possibilidade a mais tolerantes, mais generosos, mais amorosos, mais respeitosos, que todo mundo tenha o direito de expressar-se e que nós tenhamos a lucidez e a possibilidade generosa de construir uma nova sociedade civil, baseada em novos direitos civis e novos sujeitos sociais. Agora, esse projeto depende também da fiscalização do Estado e, ao mesmo tempo, da disposição da economia. Sem eles, nós não conseguiremos. Mas eu acredito que há uma autonomia do espaço social, há uma autonomia do sindicato, a autonomia da cultura, a combater a indústria cultural que a televisão vomita, a ideologia que a mídia hoje embaraça a consciência das pessoas. Uma escola humanista e acolhedora. Eu acho que toda criança que se sentir amada e respeitada na escola, e um professor que tenha versatilidade e pluralidade pedagógica, toda criança aprende. Que quem é amado e tem várias formas de ensino, vai aprender. Porque aprender é uma categoria antropológica. Aprender para o ser humano é existir. A gente aprende desde que nasce e tem que aprender, inclusive, a morrer. Nunca se para, né? Agora, a escola é um lugar de um aprendizado formal. E a escola hoje teria que ter algumas disposições, eu chamaria, afetivas, emocionais, para criar vínculos. Eu me lembro que eu ia para a escola, não é porque eu queria de uma escola que melhoraria a minha vida, como falavam os discursos da época. Eu ia para a escola porque a professora, Dona Cotinha, gostava de mim. Eu ia porque eu queria dar um presente para ela, né? Ela disse um dia, se alguém souber onde tem uma banana grudada na outra, porque eu quero ter filho gêmeo, diz que quem come essa banana grudada vai ter filho gêmeo. Olha que ingenuidade, né? Eu rastreava 20 quilômetros ao redor da minha casa, né? Onde achasse uma banana, eu levava para ela. E quando não tinha nada para levar, levava uma flor de São João, que a gente achava na beira do caminho, para ela colocar no copinho que ela já tinha em cima da mesa. Eu acho que as relações humanas têm que ser revitalizadas na escola. Viraram muito impessoais, né? Tecnocráticas. E a gente tem que novamente reencontrar espaços para se reconhecer como seres humanos diversos na função pública. Diversos, mas iguais em ética e humanidade, em possibilidade. Diversos porque o professor é professor, o aluno é um aluno, tem que ter diferenças, né? Mas nós todos estamos atrás da felicidade, da autonomia, da alegria. Eu acredito que uma escola que tenha um projeto político-pedagógico, esse é o último item que eu queria falar com vocês. A ponta da seta é o PNE, ele está pronto. O meio da seta é o Plano Estadual de Educação. Em São Paulo não está pronto ainda. A segunda base da seta é o Plano Municipal de Educação. Está pronto. E a base da pirâmide é o PPP, o Projeto Político Pedagógico. O PNE só tem sentido quando ele chega no PPP. O PNE só tem sentido, atravessando o plano estadual e o municipal, quando ele chega no debate da sala de aula e se materializa num documento, que é somente um símbolo, mas que o debate sobre humanização e cidadania se faça na base, onde a escola é escola. É onde nós encontramos as crianças e adolescentes. Eu queria dizer que o Cinesp tem um trabalho gigantesco, porque nós teremos agora que transformar as premissas filosóficas e políticas do PNE, do Plano Estadual e do Plano Municipal em diretrizes curriculares no PPP da escola. A luta hoje é o núcleo comum
e o diversificado regional do currículo da escola. Currículo é percurso. Nós temos que ainda, um percurso já está acabado, que é o primeiro PNE, competências e habilidades. O segundo percurso, que é de humanização e cidadania, ele tem que ser primeiro caminhado. Então o currículo tem que ser projetado. Eu vou em alguns lugares, Marilva, e me pede, professor, o senhor não quer falar de avaliação? Eu falo, eu não posso falar de avaliação se eu não souber o currículo, porque a avaliação é sempre de um currículo. Você não pode avaliar se você não tiver clareza de onde você quer chegar. O currículo que se abre com o PNE e com todos os dispositivos legais a eles hoje derivados, é humanização e cidadania, direito a estar na escola, direito a aprender na escola. O professor como protagonista, a comunidade escolar como comunidade aprendente, a gestão democrática na escola, que tem que ser eleita a partir de critérios evidentemente técnicos, né? Para que a escola continue caminhando. Nesse processo, eu queria dizer a vocês, né? A escola que o Brasil precisa ainda talvez esteja distante, mas a escola que nós podemos construir hoje, ela já está delineada nas estruturas dos dispositivos legais. Acho que o Estado de São Paulo, a meu ver, encontra-se mais atrasado com relação a muitos estados do país na apropriação dessas novas matrizes curriculares, por razões políticas que vocês conhecem. Alguns estados já avançaram, inclusive, na chamada apropriação das diretrizes curriculares de humanização e cidadania. E se vocês quiserem ver, eu quase delirei quando vi o Enem desse ano, porque 60% das questões do Enem eram questões filosóficas e políticas avançadas e progressistas, e só 40% eram das matrizes de conteúdos do ensino médio. Ou seja, é a primeira vez que o Enem fala de humanização e cidadania acima da meritocracia, das competências e habilidades. Se ele vai se sustentar, vai depender da luta política. Eu não estou aqui para ter uma bola de cristal que vai acontecer, porque a lei não é determinista, a lei é inspiradora. Se nós tivermos força política para reverter o surto, organizarmos e dar um outro salto, quem sabe um outro salto político possa avançar ainda mais as diretrizes estéticas, éticas e pedagógicas da escola brasileira. Agora, nós não podemos desanimar. O pessimismo não é bom conselheiro. Eu acho que o professor tem que ser crítico, mas crítico não quer dizer pessimista. O crítico é aquele que passa pelo crivo, mas ele tem que ter à disposição. Tudo vale a pena, tudo é possível, né? Na porta da trilogia do Dante tinha o céu, o inferno e o purgatório. Na porta do inferno estava escrito em italiano antigo: Voi que entrate qui, lasciate qualche speranza. Você que entrar aqui, deixe para trás toda esperança. Eu queria parodiar o Dante para dizer, quem não tem esperança já está no inferno, né? Nós, professores, temos que ter esperança. A esperança é a nossa luta. Coerente com o que disse José Sérgio, nós não veremos o produto final, palavra horrorosa, das nossas intervenções, né? Mas nós estamos nesse caminho, nós estamos do mesmo lado da luta, nós estamos com uma década inteira para fazer valer os interesses da maioria, da dignidade humana e a luta pela consolidação da democracia. Pela primeira vez no Brasil, a democracia fez 30 anos, né? Nunca antes ela atingiu 30 anos. Sempre um golpe quebrou antes dos 30 anos. 3 décadas, nunca teve no Brasil. É a primeira vez que a democracia, com todas as suas contradições, celebra 3 décadas no Brasil de autonomia. Queria dizer, lutemos para que a gente consolide isso e avance. Não fiquemos contentes com o que já conquistemos, mas também tenhamos dignidade de reconhecer que a consciência possível é que nos impele para os horizontes que virão. Eu ensinei para o meu filho uma música que ele gostava muito, que era: minha dor é perceber que, apesar de termos feito tudo o que fizemos, ainda somos os mesmos e vivemos como nossos pais. Um dia ele falou para mim: pai, essa música é linda, mas engata uma marcha ré na vida, hein? Ao invés de eu avançar, eu volto e vivo como meu pai? E eu pensei bem, achei que ele tinha razão. Ele se casou agora, dia 19 passado, né? Chorei muito do casamento dele, né? E ele falou assim para mim: pai, escuta essa aqui que ela vai tirar um pouco essa tristeza que a Elis Regina pôs no seu coração. E me deu Pais e Filhos, do Renato Russo. Você culpa os seus pais por tudo. Isso é um absurdo. São crianças como você. O que você vai ser quando você crescer. E eu aprendi essa música e assumi. E quero dizer a vocês, para a gente construir uma nova veste democrática, para a gente caminhar as vestes da democracia, nós temos panos bons.
o Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei Maria da Penha, o Código Florestal Brasileiro, a Lei da União Estável Homoafetiva, a Lei do Estatuto da Igualdade Racial, o Plano Nacional de Direitos Humanos, são panos muito bons para a gente vestir a nossa roupa pedagógica, preparar a escola e vestir também os nossos alunos, porque primeiro vestamos nós, para depois vestirmos neles, né? Não o contrário. E aí acho que com essas novas roupas nós poderemos consolidar esses 30 anos e abrir outro ciclo. Agora, se a gente quiser começar por alguma coisa, eu queria terminar que a gente comece pelo estribilho da música do Renato Russo. É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã, porque se você parar para pensar, na verdade, não há. Muito obrigado. Muito obrigado.